Comunidade Cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus, com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões, com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o Bispo da Graça de Deus, Emerson Viana. Vamos à mensagem de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe hoje para receber a sua palavra, o seu evangelho e viver esta promessa acima de todas as coisas. Nós recebemos de todo o nosso coração a sua palavra e te agradecemos por mais esta grande data de reunião. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O título da mensagem de hoje é o tempo de um mito. O tempo de um mito. Antes da gente... deixa eu ver se você está aqui afiadinho na palavra. Se você é uma pessoa afiada na palavra. O primeiro que me falar, primeiro que me mostrar na Bíblia... Atenção, presta atenção. Primeiro que me mostrar na Bíblia... eu vou dar um CD de presente para essa pessoa. Olha que beleza, vai ganhar um CD de graça. CD custa R$8, você não vai pagar nada, né? Primeiro que mostrar na Bíblia, onde está escrito que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e nada será impossível. Primeiro que me falar, capítulo e versículo. Ih, Jesus Cristo. Tristeza, hein? Vamos lá. Primeiro que me falar, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, ergue-te, lança-te no mar. Mateus? Não. Não. Lucas 13:18. Não. Gente, como vocês estão ruins de Bíblia. Eu não esperava isso de vocês, hein? Não. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte. E o pregador Elias, onde que perdeu R$100? Eu falei, pregador Elias, se o senhor me fala onde está na Bíblia, foi ou não foi? Casei o dinheiro assim, por dinheiro em cima da mesa. O senhor me fala, mas sem olhar na Bíblia, né? Falei para ele, sem olhar na Bíblia, se eu falar o versículo, o capítulo, R$100 são seus. Ele, ô bispo, estou precisando mesmo, estou precisando. Perdeu. Perdeu ou não perdeu, ele? Perdeu. Perdeu. Pode, agora pode. Vamos lá, gente. Ninguém? Hã? Lucas 17:6. Não. Marcos 4. Não. Marcos 4:30. Não. Bom, vai procurando aí, vai. Se até o final da reunião você me falar o versículo, você ganha um CD de graça. Vamos lá. Mateus 17? Não. A gente vai pregando, depois você fala. Depois, no final da mensagem, você me responde. Vamos lá. O título da mensagem de hoje se chama O Tempo de um Mito. Como assim, o tempo de um mito? Vamos pensar assim agora aqui entre nós. Quanto tempo dura um mito? O que é um mito? Um mito é uma história, ou história, como você quiser, criada pelo homem, onde ele joga um sentimento, um medo, uma teoria, e as pessoas sem base, elas vão, se apegam àquela teoria e passam isso para outros. Por exemplo, que vê uma teoria nova, que é facilmente encontrada, passam-se no Facebook, passa também no WhatsApp, que tal remédio, né, que tem alguns até conhecidos,
eles foram apreendidos pela Anvisa, e você não deve tomar mais esses remédios porque tem tal coisa, e essa coisa faz ruim, tem um tal componente lá que faz mal para a saúde. E passa isso facilmente, as pessoas repetem, né? Elas recebem no WhatsApp, no Facebook e passam para outras pessoas. Sabe quando foi isso? Esse remédio foi em 2004. Aí passa até o nome do doutor lá, CRM, não sei o que lá. Esse remédio não faz bem. E tem pessoas que pegam, leem e repassam para os outros. Ainda está escrito lá, repasse isso. Isso é uma coisa que já foi. Não existe mais isso, já acabou esse bloqueio da Anvisa. Mas as pessoas ficam passando para os outros. Então criou-se um mito que esses remédios, parece que até o resfenol está junto ali, né? Criou-se esse mito que esses remédios têm esse tal componente e ele faz mal, então passa para outros. E a pessoa, na ignorância, não estuda, não se aprofunda, ela vai, recebe aquilo e passa para o outro. E assim cria-se um mito. Não vamos mais tomar remédio tal, porque ele tem um componente que faz mal para a saúde, que já foi retirado desde 2004, que nem existe mais esse componente no remédio, né? É tipo metiolate, tinha coisas ali que faziam mal, ele mudou a composição e hoje vende-se naturalmente. Então as pessoas criam um mito e elas passam esse mito. Por exemplo, quer ver um mito que existia na época da vovó, da mamãe também, e graças a Deus esse mito desapareceu? O mito que você, chupando laranja, você não podia tomar leite. Quem se lembra desse mito aqui? Hã? Ainda é atual? Manga também? Não, laranja e leite também, manga. Sabe onde foi criado esse mito? Esse mito foi criado na época da escravidão. Quando existiam os escravos no Brasil aqui, o que acontecia? O leite era muito caro e muito raro. Então, os donos de fazenda, porque não é que deixavam o escravo tomar leite, mas ele estava tirando leite da vaca, aproveitava e bebia um pouco, né? Quando não tinha ninguém olhando, não tinha como ter controle sobre os escravos. Então, para que os escravos não tomassem leite, eles falavam assim: olha, se você tomar leite e chupar qualquer outra fruta, você passa mal. Vocês podem até tomar leite, mas se tomar leite não vai poder chupar nenhuma fruta. Então os escravos tinham aquela opção: caramba, eu vou beber leite, leite é tão gostoso, mas depois eu não posso comer, porque minha comida são as frutas que eu colho lá nos pés, que eu vou me alimentar dessas frutas. Então tem que optar, fruta ou leite, né? E olha, quantos anos se passaram e ainda existia esse mito. Eu me lembro que em 1990 e alguma coisa, minha mãe, olha, não chupa manga e toma leite, não bebe suco de laranja com leite, o que azeda no estômago. Ou seja, quantos anos se passou? Mais ou menos uns 100, 200, 300 anos, e se manteve essa tradição, né? Essa tradição de manga com leite criada para colocar um medo nos escravos. E as tradições bíblicas, então, os mitos bíblicos, que eles permanecem por anos e anos e anos, e a gente muitas vezes, por falta de compreensão e até entendimento profundo da palavra, a gente acaba acreditando nisso, porque outras pessoas falaram, porque foi trazido, como esse caso do Facebook, do remédio, né? Que tem um composto que já nem existe mais, né? Esse composto na bula do remédio. Por exemplo, vamos ver alguns mitos bíblicos que a gente erra por não ter atenção. Abra a sua Bíblia em Lucas 17, 5. Eu perguntei para você há pouco, quem me mostrar na Bíblia? Não. 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 Todos perderam CD. Mateus 17, 5. Mateus 17, 5. Qual foi a minha pergunta? Qual foi a minha pergunta? Aquele que me mostrar na Bíblia, onde está escrito, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e nada será impossível, o monte vai obedecer, etc.
Não está escrito na Bíblia, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Está escrito como um grão de mostarda. Bispo, mas o que é isso? O que representa isso? Isso muda completamente todo o nosso modo de pensar da Bíblia. Porque quando você pensa assim, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não precisa ter uma fé grande, pode ter uma fé pequenininha, você vai poder fazer qualquer coisa. Isso é mito, isso é mentira. Aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda não vai fazer nada. Por quê? Como é diferente de tamanho? Porque ele está falando, aquele que tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, como assim? Que chega na igreja pequeno, sem conhecimento, sem fé, chega na igreja assim, com a mão na frente e outra atrás. E esse, depois que é plantado na boa terra, vai crescer e vai se tornar uma das maiores de todas as hortaliças. Ou seja, vai ser uma grande árvore, uma árvore gigantesca, que vai produzir muitos grãos, que vai produzir muitos frutos. É isso que Jesus quis dizer. Quando não há o conhecimento, você fala o quê? Não precisa ter fé. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, manda essa pedra aqui mudar de lugar, manda essa montanha mudar de lugar, manda as coisas acontecerem e vão acontecer. Vão acontecer? Não vai acontecer. Fé do tamanho de um grão de mostarda todos aqui têm. Por que não acontece nada? Por que você não transporta uma montanha de lugar? Porque isso é mito religioso. O religioso, mais uma vez, vai lá, muda os termos, muda os conceitos da Bíblia e acaba trazendo mitos. E as pessoas, por falta de atenção, elas acabam tropeçando nessas pedras. Por isso que está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, primeiro mito da Bíblia, vamos lá? Lucas, que pena que ninguém falou, né? Perderam o CD. Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles falaram assim? O que eles pediram para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Nós queremos ter uma fé maior, nós queremos ter uma fé mais fortalecida, mais confiança em Ti, porque muitas vezes naufragamos na nossa oração, no nosso pedir, e aí que vem a confusão. Como os apóstolos pediram para aumentar a fé, e Jesus deu essa resposta, aquele que tiver fé como? Aí eles pensam que para você, não importa se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, né, ergue-te, lança no mar, não precisa aumentar a fé. Não foi isso que Jesus disse, né? Porque que ele comparou a fé a um grão de mostarda, que pode começar pequena, mas uma vez que ela entrar numa terra, ela vai crescer e vai ser uma das maiores de todas. Ou seja, você pode ter chegado hoje aqui na comunidade cristã Amor e Graça sem fé nenhuma, mas nessa planta aqui, nessa terra que você está sendo plantada, sua semente pode ser a menor de todas, vai se tornar a maior de todas que existem na face da terra, né? Então ele fala assim, respondeu-lhe então o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transporta-te para o mar, e ela vos obedecerá. E outras traduções também que dizem monte, montanha, árvore, etc. Não importa o ser que você vai transportar, mas se tiverdes fé, como, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, direis a este monte. Então, primeiro mito que vai ser quebrado hoje aqui, fé pequena não resolve nada. A fé, ela tem que crescer. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Você pode ter chegado hoje na igreja com uma fé como um grão de mostarda, ou seja, pequena, uma fé pequenininha. Mas essa fé tem que ser plantada, aumentar, para que você receba grandes recompensas, grandes bênçãos na sua vida, tá? Então, o primeiro mito a ser quebrado, a fé não é do tamanho, mas como. Outro mito,
João capítulo 10, versículo 10. Esse aqui já é mais conhecido por nós, porque já quebramos esse mito há muito tempo. E eu dou mais um CD. O primeiro que me mostraram na Bíblia, onde está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu não dou só um CD, mas toda a coleção de CD da igreja. Você vai ganhar 10 anos de CD gratuitos. 10 anos. Você pode pegar os CDs desde 1997, todos de graça, não precisa pagar nada. Mas precisa me mostrar na Bíblia, onde está escrito: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está escrito? Está escrito aí, João 10, 10? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Não está escrito? Então fala comigo: isso não existe. Está escrito o diabo aí na sua Bíblia? Eu quero o diabo. Não, eu quero o diabo. Aí fora se prega o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu quero essa frase na Bíblia. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso é verdade ou é um mito? Mito. Mentira. Nunca, nem no Velho Testamento, o diabo teve poder de matar alguém. Está escrito na Bíblia: ele dá vida, ele tira a vida. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida. É Deus que faz todas as coisas, né? Nem Jó, ele só pôde tocar em Jó porque Deus permitiu. Ele não pode tirar, nunca teve esse poder de tirar a vida. Aí os religiosos vêm, traduzem mal a Bíblia. Por quê? Porque se você chegar aqui desde o começo de João 10, Jesus está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o bom pastor e o mau pastor, o bom pastor e o mau pastor. E a uma hora ele chega ali falando do falso pastor, do mau pastor, que ele vem só para roubar, matar e destruir. Ou seja, pessoas que matam espiritualmente os outros, que roubam o que elas têm e destroem família, vidas. Então, o que ele está falando aqui? O que ele está mostrando aqui? Que os religiosos, eles estão matando, tirando o que as pessoas têm e destruindo a vida delas. Como acontece nos dias atuais. Como acontecia na época de Jesus, onde os fariseus derrubavam as pessoas, destruíam, faziam mal para as outras pessoas. Então, nunca mais na vida você vai dizer essa frase. E também, quando as pessoas falarem, isso é uma coisa que eu corrijo direto. Participou da rádio e fala: bicho, mas está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu falo na bucha, na lata: mostra na Bíblia que eu te dou um carro agora. Isso não existe. Diabo não pode, nunca pôde roubar, nunca pôde matar uma pessoa. Não tem poder de matar. Só Deus que dá vida e tira a vida. Então, o que está escrito aí? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então esses falsos pastores que existem por aí, só estão aí para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus, porque Jesus disse: mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Amém? Graças a Deus. Outro mito. Ou será que não é mito? Quantos, eu dou um CD também para quem me responder. Essa eu dou um CD. Quantos reis magos visitaram Jesus? 3. 3? Não. 4? Não. Eu dou um CD para quem me falar o número certinho. Aliás, eu dou um carro também para quem me falar o número certinho. Eu dou um carro. Quantos? Ninguém sabe quantos eram. Quantos reis magos eram? Primeiro, nem rei eram. Vamos ver a Bíblia. Vamos ver a palavra. Mateus 2. Quem já fez festa dos reis aqui?
Festa de Reis. É no dia 6 de janeiro, né? Qual o nome dos 3 reis? Quem sabe me dizer? Baltazar. Baitazar mesmo, hein? Belchior, né? Qual que é? Gaspar? Gaspar, Baltazar e Belchior. Até o nome dos bichinhos o pessoal sabe. Mas essa é fácil. Onde eles visitaram Jesus? Onde? Onde visitaram? Manjedoura? É? Também não. O meu povo sofre porque lhe falta o quê? Conhecimento. Ô vida de gado. Ó, a visita dos magos. Está escrito aqui rei magos? Quem disse que eles eram reis? Quem disse que o nome do bichinho era Baltazar? Baitazar, isso sim. Meu Pai do céu. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, Mateus 2, gente. Em dias do rei Herodes. Herodes era rei? Ah, ufa, graças a Deus, pelo menos tem um rei na história. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então vieram uns magos, né? Uns caras assim que nem eu, magrinho, bonitinho, uns magros. Não sei se eram magros, né, gente? Cuidado também, não coloca o R aí não, senão vai ficar magros. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas. Então, como os magos conheciam a Bíblia, eles falaram assim, ó, na história está escrito que ele nasceria em Belém. Os profetas falaram que ele nasceria em Belém, então é para lá que nós estamos indo. E a estrela também nos aponta para lá. Então é para lá que nós vamos. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não está de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então isso estava escrito aqui nos profetas. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente quem? Os reis magos? Não, os magos. Né, os magos, chamou os magos. Uns magos, quem será que são esses magos, né? Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, onde Jesus estava? Na manjedoura, gente. Era na manjedoura? Quem já fez o presépio de Natal com os reis magos e Jesus na manjedoura? Já fez o presépio de Natal? Jesus não estava mais na manjedoura, não. Depois que ele nasce, alguns dias depois, ele já estava numa casa, viu, gente? Graças a Deus. Então, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ah, bispo, por isso que é 3 reis magros, né? Porque eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Um deu ouro, o outro deu incenso e outro deu mirra. Como é que você sabe se os 3 deram isso? Ou se não eram 3, se eram 6, mas 3 eram pão duros, não deram nada? Ou se eles se uniram, né? Por exemplo, tinham 9, aí 3 deram incenso, 3 deram ouro e 3 deram mirra, não se sabe quantos eram, né? Só falam os magos.
e eles levaram esses presentes. Ah, mas porque levaram 3 presentes, então eram 3 reis. Mentira, mito, falsidade, né? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltasse à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. E aí, quantos reis eram? Quantos reis eram? Não se sabe não, bispo, nem rei eram. Eram magos, talvez mágicos, que trabalham com magia, sei lá, não se sabe, né? Mas não eram 3, não eram reis e não visitaram Jesus numa manjedoura. Ah, bispo, que mais será que vai vir por aí? Quem pode me dizer onde está escrito? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Quem já foi de alguma igreja já ouviu essa frase? Gente, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Hã? Quem já ouviu, levanta a mão, quero ver aqui. Quase todos? O que você quer ganhar? Para me mostrar onde está escrito isso na Bíblia. Eu vou mostrar para você que Deus odeia o pecado e abomina o pecador. Detesta o pecador. Ih, caraca, agora ferrou. É? Vamos lá? Quer ver uma referência aí? Mostro para você. Vamos lá. Salmos 11, versículo 5. Eu separei umas 3 aqui, mas só vou ler 2, por causa do nosso tempo. Salmo 11, marca aí o versículo 5. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele ama tanto o pecador, que ele não vai permitir que ele more no céu com ele. De tanto amor que ele tem. De tanto amor. Ele vai jogar nos quintos dos infernos, porque Deus ama muito o pecador. Que coisa, né? Mas você já imaginou isso? Que essa frase tão conhecida. Gente, eu trouxe aqui 5 passagens para você hoje. Sabe quantas eu descobri? 50. Por isso que eu falei, se você gostar da mensagem hoje, tá gostando da mensagem? Quem tá gostando? Daqui 3 meses a gente vai fazer outra. Aprender aqui, eu vou te contar umas novidades, você vai cair da cadeira. Como pode ser isso? Meu Deus, eu sempre falei isso na minha vida. Veja que os mitos não são só a rosa de Saron, né? Quem já ouviu dizer que Jesus é a rosa de Saron? Ah, todo mundo, né? Jesus é a rosa de Saron? Outro carro zero para quem me mostrar que Jesus é a rosa de Saron. Quem é a rosa de Saron? Quem sabe me dizer? Mulher de quem? Mulher de Salomão. Compararam Jesus com a mulher de Salomão. Tudo bem, alguns pensam que Jesus, ele tinha cabelão comprido, né? Que também não se sabe se era verdade ou não, isso também é um mito. E um cara com cabelão comprido de costa, vai saber se não parece com uma mulher. Ainda mais que usava vestido, né? Jesus de costa usando vestido. Será que parecia com a mulher de Salomão? Pode ser, né? E aí compara Jesus com a mulher de Salomão. Chama Jesus de mulher. Ele é a rosa de Saron. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Jesus nunca foi, nunca será a rosa de Saron. Esse termo foi usado por Salomão para expressar carinho para com a sua mulher. Então a mulher de Salomão, ela era a rosa de Saron. Jesus nunca foi, nunca será a rosa de Saron. E tem uns que dão uma rosa e dizem, não, porque está escrito, Jesus é a rosa de Saron. Leva essa rosa para sua casa, e ela vai sugar o diabo, chupar o diabo. O diabo vai para a rosa, e depois você traz a rosa para ser queimada. Queima a rosa, Senhor. Aí tem umas irmãs da igreja que chamam rosa, e elas se sentem mal, porque o pastor queima a rosa, Jesus, queima a rosa. Aí a rosa, me se fie. Por que você está manifestando? Porque eu sou a rosa. E o Senhor diz para o capeta ir para a rosa. Eu sou a rosa. Aí, que cena, né? Que tristeza. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, além desses mitos da rosa,
Aquele outro mito que Jesus foi lá no centro da terra, brigou 3 dias e 3 noites com o diabo, mordeu o rabo dele, tomou a chave, ressuscitou. Outro mito, esse daqui a gente já pregou para vocês, né? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esses mitos já foram quebrados na comunidade há muito tempo. Mas tem outros mitos que ainda afetam alguns aqui. Como, por exemplo, esses dias mesmo minha irmã falou: ah, bispo, a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode qualquer coisa, né? Ou seja, o que ela está dizendo indiretamente? Não precisa congregar, não precisa aumentar a fé. Não precisa ouvir a palavra. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então por que ninguém faz nada? Por que ninguém transportou montes ainda? Porque Jesus nunca disse fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então essa compreensão muda toda a nossa concepção. Algumas por curiosidade, outras como ensinamento, como essa agora. Deus ama o pecador. Então mesmo eu estando aqui na igreja, cometendo um monte de coisa errada, Deus vai me amar do mesmo jeito. Porque Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sou um pecador confesso, né? Sou pecador confesso e Deus me ama mesmo assim. Será? Será? Marca aí, Salmo 11:5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Está vendo? Então ele ama o pecador, o que comete a violência, ele abomina. E essa outra aqui, tão conhecida por nós, que nós já lemos aqui em várias mensagens, Provérbios capítulo 6, que referência, que bacana. Provérbios capítulo 6, versículo 12. Olha só. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Então olha como é que a Bíblia chama o homem de Belial, o homem vil, aquele que anda com perversidade na sua boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, mas faz sinal com os dedos. No seu coração a perversidade, em todo tempo maquina o mal, e anda semeando contendas. Então você vai encontrar muitas pessoas assim. Você sabe que nós como ovelhas de Deus, nós como filhos e ovelhas, né, somos comparados a ovelhas. Inclusive uma outra que eu vou trazer para você, é aquela lá, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Depois eu vou explicar para você, viu? Aquela teoria também da muralha está tudo errado, viu, gente? Não cai nessa aí não, que a fundo de agulha é lá, até eu já preguei isso aí, por isso que ele tem que conhecer as coisas bem para não falar besteira, né? Porque não tinha nada dessa história de ter uma abertura no muro chamado fundo de agulha. Isso aí esquece, isso aí é outra coisa que depois mais para frente a gente vai trazer para você, tá? Então, olha que pensamento que nós tínhamos, né? Que no coração a perversidade, e todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas. Nós como ovelhas, Jesus nos compara como ovelhas, e a ovelha ela tem essa coisa assim de não perceber o mal. Você sabe que o único animal que não tem uma defesa, não tem nada para se defender, é a ovelha. Bicho, o cavalo não tem também, mas o cavalo dá um coice, o boi dá uma chifrada, o gato dá um monhado, o cachorro dá uma mordida, e a ovelha não tem nada para se defender. Então a ovelha, ela é muito indefesa, e ela cai facilmente na artimanha, né, dessas situações. Por isso que você sempre tem que orar para que Deus venha ser a sua proteção. Por que Deus nos compara a ovelhas? Porque Ele quer que a nossa proteção seja totalmente dEle. Então você sempre tem que reconhecer: Senhor, sozinho eu não consigo me preservar, sozinho eu não consigo me proteger, mas o Senhor pode me proteger, o Senhor pode me preservar, principalmente desses homens vios, né? Desses homens que maquinam o mal e semeiam contendas, que a função desses homens é essa mesmo, semear contenda, jogar um contra o outro. Às vezes na igreja tem isso, no trabalho, então na família, a família é constante isso, um jogando você contra o outro. A sua irmã vai lá na igreja, ela é crente, olha lá como é que está a vida dela, por isso que não vai para frente, jogando pessoas contra você. Quando você não está na conversa, a fofoca come solta contra você, pode ter certeza disso.
Aí você chega, todo mundo dá risada, sorri aí, muda o assunto que o assunto chegou. Vamos mudar porque o assunto chegou. Fica feliz que o assunto chegou, né? Bom, pelo que sua destruição virá repentinamente. Então olha aqui que a Bíblia cita acerca do pecador. A destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então como é que Deus ama o pecador? Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como é que ele vai quebrar então o pecador? Como é que ele vai fazer de uma forma que não exista mais cura? 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Ele vai falar 6 coisas que aborrecem a ele, e por estar aborrecido não é coisa boa. Aborrecer o Senhor não é coisa ruim, não, é coisa ruim. E abominar então é pior, que abominar é o mesmo que odiar, destruir, aniquilar, né? Ele abomina, ele não quer perto dele, ele lança fora, ele detesta essas coisas. Olhos altivos, Deus ama pessoas que têm olhos altivos. O que é ter olho altivo? A pessoa que é autossuficiente, ela acha que ela pode todas as coisas, ela tudo olha por cima, ela tem olhos, né, de glória, de que ela conquistou, meu salário me deu isso, eu conquistei isso com as minhas forças, eu conquistei isso com o meu poder. Língua mentirosa, Deus ama o mentiroso? Deus detesta o mentiroso, Deus odeia a mentira. Língua mentirosa, tem pessoas que de 10 palavras que ela fala, 12 são mentiras. Como é que consegue isso, gente? Ela fala 10, mas ela consegue mentir em 12 coisas. Tem coisas que é duble, né? Mentira sobre mentira, é uma coisa assim terrível. Mãos que derramam sangue inocente. Deus ama a pessoa que derrama sangue inocente? Não, detesta. Coração que trama projetos iníquos. Isso é a astúcia dos filhos da perdição. Os filhos da perdição, aqueles que não são de Deus, que eles mais fazem é traçar projetos iníquos. E se você entra na frente deles, não perdoa ninguém, não perdoa nenhuma pessoa. Para fazer coisa certa, ela é estúpida, é tapada, não faz nada certo. Mas para fazer coisa errada, a mente dá uma iluminada, a pessoa pensa longe. Aí você fala, como é que tem tanta astúcia para o mal, para fazer coisa ruim, e para fazer coisa boa, não faz, não ajuda ninguém, né? Pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e essa aqui, a que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Aquele que planta contenda entre irmãos, aquele que faz divisões na igreja, aquele que joga o irmão contra o outro, aquele que se levanta contra outras pessoas, Deus abomina. Então, essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é verdade ou mentira? Mentira. Mais um mito da Bíblia. E o último mito da Bíblia, vamos lá, um CD agora. Agora é fácil, gente, pelo amor de Deus, você não vai errar. Qual das mulheres que seguiam Jesus que antes tinha sido uma prostituta? Quem? Maria Madalena? Está certo disso? Se for Maria Madalena, eu te dou um carro. Gente, colocaram Maria Madalena como uma prostituta, coitada. Existe na Igreja Católica Santa Maria Madalena? Olha o que a Bíblia cita sobre Maria Madalena. E aqui terminamos. Lucas capítulo 8, versículo 1. Maria Madalena era prostituta. Mito. Ela nunca foi prostituta. Mas sabe por que eles dizem que ela era prostituta? Porque Jesus expulsou 7 demônios dela. E se tinha 7, quem que estava lá entre os 7? A pombagira. Não era? E a pombagira leva o quê? Ao sexo. Pois é, para aquelas que ficam no funk, só as cachorras, tá com pombagira. As cachorras.
as cachorras, tem o espírito da pombagira, não tem? Primeiro, gente, que não existe pombagira. Não existe nada. Ó, a pessoa tem uma tendência ao sexo. Uma das obras da carne é o quê? Uma das obras da carne, qual é? Prostituição. Então a pessoa tem uma tendência para a prostituição. Uma das obras da carne é a prostituição. Aí ela usa esse negócio que é espírita, que é macumbeira, não sei o quê, e se entrega à prostituição. Se entrega ao prazer da carne. Nada mais do que isso. Como tem pessoas que não têm tendência para a prostituição, mas têm tendência para o álcool. Aí quando bebe na macumba é quê? Quem que está com quem? Está com quem? O Zé Pilintra. Existe Zé Pilintra? Não. Zé Pilintra também é um mito. Pombagira é um mito. E aliás, se você for ver bem, não é a pomba que gira, é o pombo que gira. Não é assim? Não é o pombo que fica com peito. Ó, é fácil você identificar o pombo da pomba. Bicho, eu nunca levantei o rabo para ver se é pombo ou se é pomba. Não precisa levantar o rabo não, gente. Quer saber se é pombo? O pombo tem um peitão para fora assim, ó, né? E a pomba é mais miudinha, a pomba é menorzinha e não tem aquele peitão. Então, pode ver que é o pombo que gira, com aquele peitão dele. Olha, eita misericórdia, manifestou. Não é assim? Olha, parece, olha, tá manifestando. Ó. Eita ferro, velho. É o pombo que gira, gente. Não é a pomba. E se você for ver bem, é o cara que fica garanhando a mulher. Fica em cima, e vamos lá, né? Não sei o quê. E a mulher saindo, que nem a pomba. Não, está amarrado. Queima, Jesus, sai fora. Não me empreste que eu dou, hein? Não me empreste que eu dou. Vai fugindo. É assim, tipo a pomba. Né? Ela vai fugindo, daqui a pouquinho o pombo está lá. Né? Então cuidado que a coisa é brava. Então Jesus vai lá e expulsa 7 demônios da Maria. E ela passa a servir Jesus. Aí a mulher virou prostituta. Ah, que coisa feia, ó. As mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Pronto. Por causa disso, a mulher virou prostituta. Por quê? Porque expulsou 7 demônios. E entre os 7 tem que estar quem? A pombagira. Não está completo o time se não tiver o Exu, a pombagira, o tranca-rua e o Zé Pilintra. Esses 4 tem que estar no time. E o preto velho também, né? Se não existir esses 5, não é o time completo, né? Então o time completo tem que estar a pombagira. E como expulsou 7, com certeza não é a pombagira. Então essa mulher era prostituta. Como é que pode? Gente, agora você já parou para pensar? Tudo isso que nós trouxemos para você, exceto a manga com laranja, né? E exceto o mito do remédio lá do Facebook lá, o resto, ó, quanto tempo dura esse mito? Quantos anos, né, se pregavam essas coisas e quantos anos esse mito não está sendo espalhado por aí? Cumpre a nós quebrarmos os mitos. O mito, como é que o mito é quebrado? A partir do momento que a verdade é exposta. Por exemplo, teve um amigo meu, muitos anos, ele veio do Nordeste, ele falou assim, olha, lá no Nordeste eles creem piamente no Saci Pererê, na mula sem cabeça. Eles não saem à noite porque eles falam que vê a mula sem cabeça. E é verdade, isso é um mito, mula sem cabeça. Saci Pererê é mito ou é verdade? E ele veio do Nordeste, já faz uns 30 anos atrás, e falou, olha, eles acreditam piamente, eles não saem à noite. O boto cor-de-rosa lá no Amazonas. É? A mulher, algodão? O que é isso? Eu conheço do boto cor-de-rosa, né?
Que o boto sai. Hã? Aparece no banheiro assustando as pessoas? Isso é um tarado sem vergonha. Isso é um tarado. E se for no banheiro dos homens é uma bichona. Não tem nada a ver isso aí não. Olha aí, tá vendo como é que são as coisas? Você vê, gente, o que o mito faz? Como contagia, como pega, como influencia as pessoas? Mas graças a Deus, né? A graça de Deus não é só conhecimento teórico das coisas, mas também a quebra de todos os mitos religiosos. Porque esses mitos, eles acabam são mentiras que acabam se tornando, entre aspas, verdades, porque as pessoas saem divulgando por aí. E tudo aquilo que está fora da palavra de Deus não vai trazer vida para nós cristãos. Amém? Diga graças a Deus, diga receba esta palavra. Amém? Quem quer conhecer mais mitos aí? Quer? Ou tá bom por hoje? Tá bom, chega. Quer conhecer mais? Então daqui uns 3 meses a gente traz uma outra mensagem dessa. Amém? Não, hoje eu só separei 5 para vocês. Mas tem outros aí muito interessantes. Eu acho que esses daqui, eles são importantíssimos. Porque eles mudam o nosso conceito. Não só de curiosidade, de conhecimento. Mas, por exemplo, hoje você aprendeu o que aqui? Uma coisa muito importante. Que Deus não ama o pecador. Ele não se satisfaz, não se apraz com o pecador. Hoje você aprendeu aqui que precisa ter fé, sim, precisa aumentar a sua fé, como o grão de mostarda que vai entrar na terra e vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Deus te trouxe para cá esperando que a sua fé seja maior do que uma árvore, uma hortaliça, né, de mostarda. Ele quer que a sua árvore seja grande como é a árvore da mostarda. Ele trouxe você para cá porque Ele quer que essas verdades sejam colocadas no seu coração. Algumas curiosidades, como por exemplo, você não vai mais dizer que Maria Madalena era prostituta, ou que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas tem outras que são fundamentais para o nosso crescimento em graça. Então essas têm que ser observadas e acolhidas de todo o nosso coração, tá bom? Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração com você, que deseja... Hoje nós aprendemos o quê? Uma coisa muito importante. A nossa fé tem que aumentar. Se não fosse isso, na Bíblia não estaria escrito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tira esse mito da sua cabeça. Ah, não importa o tamanho da minha fé. Né? Se eu tiver fé pequenininha, o tamanho do... Bispo, eu não preciso aumentar a minha fé, não. Se tiver fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, eu vou conquistar todas as coisas. Não. A nossa fé tem que ser aumentada. Quem aqui gostaria, nesta manhã, fazer dois tipos de orações mediante ao que nós aprendemos aqui hoje? Quem quer aumentar a sua fé? E quem gostaria de se livrar de algum erro, alguma obra da carne? Não é, bispo, mas pecado, Jesus não perdoa de todos os pecados? Gente, obra da carne e pecado são semelhantes, são parecidas, a mesma conotação. Então, eu quero fazer uma oração para você, que precisa se livrar de uma obra da carne. Bispo, eu ainda tenho um vício, eu estou aqui na igreja, ainda tenho um vício. Eu tenho uma coisa que eu faço que desagrada a Deus. Sei que Deus não está feliz com essa minha atitude, com esse meu procedimento, com isso que eu tenho praticado. E eu quero ajuda para me livrar disso. Seja fiel e franco para confessar diante de Deus as suas fraquezas. Você tem uma fraqueza? Não é errado você ter fraqueza, reconhecer. Eu mesmo peço para Deus, Senhor, o Senhor sabe, por exemplo, às vezes eu sou meio irado, sou meio pavio curto. Eu já pedi várias vezes para Deus aumentar meu pavio. Senhor, aumenta meu pavio. Não, porque o pavio não vai cessar. Você vai deixar de ter pavio? Não. Ele pode me dar um pavio mais longo, né? Ou seja, eu tenho que ser que nem Jesus. Jesus demorava para estourar. Jesus também era meio pavio curto, né? Quando ele pegou lá o cinto lá para bater nos cambistas, lá para derrubar tudo ali na porta do templo. Você vê, ele foi pavio curto naquela hora. E eu tenho orado para Deus, Senhor, aumenta o meu pavio, me dá mais paciência. Às vezes você precisa pedir isso para Deus, né? Porque Deus não gosta que você tenha pouca paciência, Ele quer que a gente seja longânimo, quer que a gente tenha mais amor, que a gente viva mais dessa maneira. Então, quem gostaria de ter a ajuda de Deus aqui para vencer uma obra da carne? E quem quer que Deus aumente a sua fé? Fique de pé.
para a gente fazer oração. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esta profecia tão grande, tão maravilhosa, que o Senhor trouxe para nós hoje. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, porque nesta manhã tão maravilhosa, o Senhor quebrou todos os mitos que existiam na nossa mente, como o mito que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Senhor, o Senhor abomina tanto o pecado como o pecador. Hoje o Senhor nos esclareceu, ó Deus e Pai, tão divinamente, que nós temos que aumentar nossa fé. O Senhor nunca disse na tua palavra: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Pelo contrário, o Senhor diz que a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Ela pode ser parecida como um grão de mostarda, que pode ser pequenininho, mas uma vez que é plantado, se torna uma das maiores de todas as hortaliças. Assim também, ó Deus, todos aqueles que estão plantados nessa fé, todos esses que vivem intensamente o seu evangelho, a sua palavra, que venham crescer na fé. E se em alguma coisa, Senhor, nós temos desagradado a Ti, depois dessa mensagem tão especial de hoje, nós queremos te pedir, Senhor, faça com que nós venhamos ser mais fiéis a Ti. Faça com que nós venhamos te adorar, Deus, mais e mais, com todas as forças do nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que fortalece o nosso coração a todo instante, a cada momento, aquele que guia os nossos passos, aquele que guia os nossos caminhos, aqueles que verdadeiramente são dirigidos pelo Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, faz a tua oração a Deus agora, pois Deus vai te conduzir, Ele vai levar você aos pastos verdejantes, Ele vai levar você a uma vida plena, a uma vida abençoada, pois o nosso Deus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Por isso, meu irmão, minha irmã, pede a Deus agora, nesta manhã, para que Ele venha fortalecer o teu coração. Peça para Deus para que Ele venha guiar os teus passos, os teus caminhos. E se existe alguma obra da carne na sua vida que tem desagradado ao Senhor, que Ele ajude você nesta manhã a vencer todas essas obras, e que Ele venha divinamente agora aumentar a sua fé, pois o nosso Deus está contigo, fortalecendo grandemente o seu coração. Aleluia, Senhor. Se esta mensagem trouxe vida para você, contribua para que o programa Falando de Vida permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 0054, dígito 0, conta corrente 0139625, dígito 0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 04165, dígito 1, operação 003. Repetindo, Banco Bradesco, agência 0054, dígito 0, conta corrente 0139625, dígito 0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 00236, conta corrente 04165, dígito 1, operação 003. Declaramos a bênção de Deus na sua vida.